Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito bem-vindos aqui nessa conversa, nesse bate-papo sobre previdência complementar. Estamos aqui diante de um tema novo, né, que traz para a gente alguns desafios, porque com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103, aumenta bastante a nossa é, é, necessidade de lidar com a previdência complementar. E para muitas pessoas que acabam atuando mais diretamente com previdência pública, muitos advogados previdenciaristas relacionados ao regime geral de previdência social, às vezes falar de previdência complementar se torna algo de tão novo, às vezes algo complexo, complicado, e a gente vai ver que não é assim. Na verdade, a previdência complementar ela é uma matéria completamente diferente, é um tipo de discussão, de debate completamente diferente daquele que a gente trava no regime geral de previdência social. Todavia, nos permite também, com um pouco de dedicação e de atenção, nos permite assim atuar de maneira tranquila, calma, sem problemas. Tá? Essa live comigo mesmo aqui, na verdade, a gente está. Eu estou dividindo a tela com o ICDS, né? Mas resolvi conversar comigo mesmo durante essa transmissão. Então, ali na outra parte da tela, na verdade, está o perfil do ICDS, e por isso que a gente está dividindo aqui a tela nessas duas partes. Muito bem, vamos lá. Do que a gente está falando, né, quando a gente discute de previdência, quando a gente discute sobre previdência complementar? Primeiro, assim, um ponto importante para a gente fixar aqui é o papel de cada uma das previdências. A previdência tem um papel fundamental em um Estado social, né, e eu diria mais, em um Estado democrático de direito. A previdência tem um papel fundamental, importantíssimo, porque quando a gente fala de previdência, a gente está falando ali de um sistema de proteção que gera redistribuição de rendas, que garante segurança para as pessoas, isso a Previdência de um modo geral, global. Só que a Previdência, no modelo que ela foi construída, no design institucional traçado pela Constituição de 88, que não é uma inovação do zero, na verdade é um desenho institucional presente em vários outros países e com recomendações de entidades internacionais, a gente tem diferentes papéis para cada tipo de previdência. Então, quando a gente fala, por exemplo, de previdência básica, a gente está falando da previdência pública, que no Brasil se divide em regime geral de previdência social e em regimes próprios de previdência social, que tinha um papel diferente que veio sendo alterado ao longo dos anos. Olha só que coisa, não é? A previdência pública no Brasil, ela atendia a uma outra demanda. A previdência pública trabalhava com a lógica da manutenção do padrão de vida das pessoas. Então, quando a gente fala de previdência pública, lá no INSS, lá na Previdência dos Servidores Públicos, nós tínhamos uma situação em que a promessa que era feita era que a pessoa manteria o padrão de vida. Olha só como era calculado o benefício antes das mudanças ocorridas lá em 99. Nós tínhamos ali o benefício calculado pela média dos 36 últimos salários de contribuição. Então, a Previdência Pública ela tinha por objetivo, naquele momento, trabalhar dentro da perspectiva de, olha, a pessoa vai se aposentar agora, vamos olhar a vida da pessoa perto do momento dela se aposentar, e aí, perto do momento dela se aposentar, a gente calcula o benefício. Então, ficava nessa lógica de manutenção do padrão de vida. Porém, o que aconteceu foi que, para os servidores públicos, então mais ainda, né, porque nos servidores públicos você calculava a aposentadoria pela última remuneração do servidor, calculava com integralidade ali, então usava a última remuneração do servidor.
Isso foi mudando, a emenda 20 já mudou bastante, e basta olhar como era o cálculo do benefício até novembro do ano passado, em que você estabelecia uma maior vinculação da renda da aposentadoria na Previdência Pública com o pagamento das contribuições. E aí, ao invés de você se preocupar em manter o padrão de vida da pessoa, você começa ali a trabalhar com uma outra lógica, de retribuir as contribuições. Isso agora com a emenda 103, mais ainda, uma vez que você considera a média de todas as contribuições que a pessoa faz. Ora, considerando dessa forma, o que aconteceu? A Previdência Pública, que no passado era um porto seguro, era as pessoas tinham, né, no imaginário popular, aquela ideia de trabalhar e contribuir, e depois de um determinado momento conseguir se aposentar e parar de trabalhar, vivendo com a Previdência Pública. Se construiu no imaginário popular essa ideia da Previdência Pública servir para substituir a renda de qualquer trabalhador. Só que cada vez menos isso é possível. A gente tem uma dificuldade cada vez maior de você recompor a renda. Hoje, se você for olhar para a renda média do brasileiro, nós vivemos um país extremamente desigual, né? Mas se você for olhar a renda média do brasileiro, o que acontece é que a Previdência Pública consegue recompor essa renda em apenas 25%. Olha só que coisa. Então, a renda média do brasileiro, ela passa a capacidade da Previdência Pública recompor a renda do brasileiro, considerando uma média dessa renda, é de apenas 25%. Bom, se você for olhar para aquelas pessoas que ganham menos, essa taxa de recomposição é maior. Né? Então, por exemplo, quem ganha um salário mínimo vai acabar recebendo o benefício do salário mínimo e a Previdência Pública vai ser suficiente para suprir essa condição. Agora, se você trabalha com se você tem uma renda maior, se você está se referindo a pessoas com um padrão de renda maior, esse padrão de renda maior vai sofrer mais com os impactos dessas mudanças com a Previdência Pública. Cada vez mais, meus amigos, a Previdência Pública vai tendo benefícios de menor valor. Cada vez mais, a Previdência Pública vai reduzindo a capacidade de recompor a renda das pessoas. E aí entra a importante alternativa que é a Previdência Complementar. A Previdência Complementar, ela não está focada, evidentemente, para as pessoas de renda mais baixa. Não é o foco. Né? As pessoas de renda mais baixa, elas elas têm um sistema de proteção com a Previdência Pública que é razoável e suficiente para recompor suas rendas no momento da inatividade. Agora, quando você fala, quanto maior o padrão de renda, menos eficiente é a Previdência Pública. E aí a gente precisa... Só que você tem aqueles casos das pessoas realmente muito ricas, que não dependem de previdência e que vivem com o seu investimento acumulado ao longo da vida, mas você tem uma massa enorme que é a classe média, né? Que muitas vezes é excluída das políticas públicas eficientes de proteção social. A gente olha as políticas públicas muito voltadas para aqueles que têm menor renda, o que é muito justo até. Você olha uma preocupação com as pessoas que acumulam muita renda, né? Ou de repente esses conseguem instrumentos que permitem continuar acumulando muita renda, né? Porque o problema da desigualdade não é só que ela existe, mas é que ela aumenta. Né? Aqueles que têm muita renda, têm muitos recursos, acabam acumulando e concentrando ainda mais. Né? Você vai, é como se fosse um verdadeiro imã, um buraco negro com uma enorme força gravitacional, e você acaba deixando
a previdência, esse meio do caminho, que é a classe média, numa situação de ausência de proteção, né? Aí entra a previdência complementar, né? O foco da previdência complementar está aí. E isso gera para o mercado jurídico uma oportunidade incrível, porque as pessoas não conhecem profundamente as regras de previdência complementar. O advogado vai ser chamado várias vezes de maneira a atuar, às vezes, consultivamente, preventivamente e, às vezes, litigiosamente, no contencioso. Tá? Então, a previdência complementar ela traz para o mercado da advocacia um foco muito interessante. Você vai ter, evidentemente, menos segurados quando comparado com o regime geral. Porém, esses segurados da Previdência Complementar são os segurados de uma faixa de renda maior, né? O que pode ser interessante dependendo da estratégia da advocacia, da forma de atuar. Mas, para isso, é importante conhecer alguns conceitos básicos, né, sobre a Previdência Complementar. Até mesmo nomenclaturas, muda muito. É muito curioso isso, né? A gente olha, eu que circulo bastante nos diversos ambientes da Previdência, né? Falo muito para pessoas que atuam com regime geral de Previdência Social, julgo regime geral de Previdência Social o tempo todo, né, também. Julgo bastante regime próprio de Previdência, a Previdência do Servidor Público também é judicializada bastante e também participo de muitos eventos, estou sempre em conversa, então, regime geral, regime próprio, e também circulo bastante com Previdência Complementar. A forma de pensar, a forma de atuar é muito diferente, gente, né, de cada um dos segmentos. Quando você vai falar com o pessoal que atua mais com o regime geral de Previdência Social, você tem diretamente ali uma preocupação com o poder público como garantidor de direitos sociais. Isso é muito evidente, muito claro. As próprias decisões judiciais trabalham isso dessa forma. Agora, quando você fala de previdência do servidor público, a realidade é um pouco diferente. O servidor público, é claro que você tem diferentes níveis de remuneração, né, nos servidores públicos, mas quando você percebe, os servidores públicos eles têm ali talvez uma previdência que não seja tão redistributiva quanto o regime geral de previdência social. Então você atua dentro dessa lógica. Quando você vai para a previdência complementar, quebra o paradigma completamente, né? A lógica na previdência complementar parte muito da frieza atuarial. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa ter bastante claro. Assim, a previdência complementar, ela está baseada, para começar, em expectativas atuariais. E isso é algo que a gente precisa compreender. E a gente precisa entender porque funciona de uma maneira muito diferente. Quando você está falando de previdência complementar, não adianta vir com os argumentos que a gente usa no regime geral de previdência social, né? Porque aqui é muito importante compreender que não existe mágica, principalmente quando a gente está falando das entidades fechadas de previdência complementar, né? Aí que não existe mágica, porque o dinheiro que vai ser usado para pagar aquele benefício, ele é limitado. E numa entidade fechada de previdência complementar, que é uma entidade sem fins lucrativos, não adianta tentar responsabilizar o sócio, porque não tem sócio. Na verdade, é uma entidade sem fins lucrativos, ou uma fundação, ou uma sociedade civil, mas que vai trabalhar dentro de uma lógica que, assim, às vezes está administrando um patrimônio enorme, mas todo aquele patrimônio está comprometido com o pagamento dos benefícios. Então, isso traz para o advogado previdenciarista um desafio. E aí é muito interessante, porque você vai mesclar características. Olha só, vou dar um exemplo. Você não tem, quando você trabalha com previdência complementar, você não tem uma lógica da previdência
baseada no direito público sozinha, mas também você não tem a lógica do direito privado puro, vamos dizer assim. Você tem uma mistura das duas coisas. Porque, apesar de ser uma relação em bases contratuais, apesar de ser uma relação que está relacionada, está baseada em direito privado, ela tem um papel social tão forte, tão importante, que a jurisprudência traz para cá essa necessidade de levar em consideração alguns aspectos diferentes do que acontece nas outras relações privadas. Tá? Isso às vezes é bom, às vezes é ruim para o... Às vezes é bom, às vezes é ruim para o participante. Né? Vou dar o exemplo da alteração do regulamento. Como é que funciona? Primeiro, deixa eu... Só para aquele que está chegando agora, acontece com vocês? Eu não sei se algum de vocês fala assim, ó, falou em previdência complementar, não entendo nada, não sei nada, completamente perdido, não sei se isso acontece com vocês. Então, deixa eu dar só algumas explicações mais básicas para situá-los assim, em termos de previdência complementar. Né? A gente tem uma divisão na previdência complementar entre entidades abertas e entidades fechadas. Eu falo profundamente disso, inclusive usando exemplos dos regulamentos das entidades de previdência no nosso curso básico de previdência complementar. Mas aqui, só para você ter uma ideia, você tem entidades abertas e entidades fechadas de previdência complementar. As entidades fechadas de previdência complementar, como o próprio nome diz, a contratação dos planos de benefícios dessas entidades, ela é restrita a um grupo fechado de pessoas. Tá? Então, esse grupo ele pode estar ali fechado porque pertence são os empregados de uma empresa ou de um grupo de empresas, ou você tem um grupo que pertence à mesma categoria profissional e são associados de uma entidade de classe. Tá? Então, essas entidades fechadas, elas podem ser instituídas por uma empresa patrocinadora ou podem ser instituídas por uma instituidora. Qual é a diferença? Né? Como o próprio nome diz, a entidade fechada, instituída por um patrocinador, vai receber contribuições desse próprio patrocinador. Então, você tem a contribuição do participante, do segurado, e tem a contribuição do patrocinador. São os fundos de pensão. Se você for olhar, por exemplo, os empregados do Banco do Brasil, tem a Previ, que é um fundo de pensão fechado para os empregados do Banco do Brasil e de suas subsidiárias. Né? Você tem, ao mesmo tempo, você tem a OABPREV, OABPREV RJ, OABPREV São Paulo, OABPREV Rio Grande do Sul. E aí você tem uma entidade de previdência fechada instituída. A OAB não contribui para o benefício, para formar a reserva da matemática da pessoa. A OAB, ela organiza e ela é instituidora. E as contribuições são apenas do participante. Tá? Então você tem essas entidades fechadas de previdência complementar. Ao lado das entidades fechadas de previdência complementar, você tem também entidades abertas de previdência complementar. Essas entidades abertas de previdência complementar são aquelas que estão no mercado. Tá? As entidades abertas são aquelas que estão no mercado. Qualquer pessoa pode contratar um plano de previdência complementar. E aí, quando você vai e tem alguém te oferecendo, você quer um PGBL, você quer um VGBL, são planos de previdência complementar que, durante muito tempo, foi olhado, assim, a previdência aberta durante muito tempo, ela era olhada quase que fora dessa modalidade de previdência. As pessoas olhavam para a previdência aberta um pouco como uma estratégia de investimento. Porque, vejam bem, a previdência ela também serve como estratégias. Né? Ela serve como estratégia de investimento, ela serve como estratégia de planejamento tributário, serve também como estratégia de planejamento sucessório. Então, um advogado que consiga lidar bem com previdência complementar vai estar garantindo não apenas para o cliente que ele está dando consultoria ali, vai estar garantindo não apenas o próprio benefício, né, uma proteção social, como também vai estar garantindo estratégias de planejamento tributário e de planejamento sucessório.
né? No campo do planejamento tributário, por exemplo, se você tem uma previdência, é, por exemplo, na previdência aberta, se você tem um PGBL, você pode abater até 12% da sua renda bruta. E olha só que interessante, se você for servidor público, esse é um pulo do gato aqui, né? Uma questão diferente. Se você for servidor público e tiver aderido à Previdência Complementar do Servidor Público, por exemplo, Servidor Público Federal, que tem que ou entrou depois de 2013 no Serviço Público Federal, ou entrou antes de 2013 e depois migrou para o novo modelo e resolveu contratar uma previdência do FUNPRESP, que é o Fundo de Pensão para os Servidores Públicos Federais, ele vai poder, olha só, ele pode abater do seu imposto de renda a contribuição para o FUNPRESP, que é a Previdência Complementar, e a interpretação da Receita Federal é que, além de abater toda a contribuição feita para o FUNPRESP, pode abater também mais 12% da renda líquida. Então você vai abater ali os 8,5% que você contribuiu para o FUNPRESP e ainda pode, além desse abatimento da contribuição que foi feita para o Fundo de Pensão dos Servidores, você pode abater também a contribuição para uma previdência complementar aberta. Então, assim, para quem é assalariado, que tem o desconto do imposto na fonte, a previdência complementar é uma das poucas possibilidades de planejamento tributário que vai dar para você planejar alguma coisa relacionada ao imposto de renda incidente na fonte, né? No que se refere a planejamento sucessório, você tem ali a utilização da previdência complementar, que já foi mais forte isso, e hoje em dia encontra alguma resistência por parte das fazendas estaduais, né? Que vão cobrar... tem uma discussão enorme das fazendas estaduais sobre a incidência de imposto de transmissão causa-mortes sobre os valores da Previdência Complementar. Se você tem ali valor depositado no seu fundo e aí você morre, os dependentes vão receber, no passado era mais tranquilo. Hoje você já tem uma discussão maior, as fazendas estão cobrando contrárias e favoráveis, então a jurisprudência fica dividida sobre essa questão, tanto é que muita gente tem migrado, tem usado, ao invés de usar a previdência complementar como estratégia de planejamento sucessório, tem muita gente usando seguro de vida como estratégia de planejamento sucessório, especialmente para aquelas situações de um valor que precisa estar de maneira mais imediata nas mãos dos herdeiros, não é? Não dá para você colocar todo o seu patrimônio ali, mas às vezes aquela quantia mais imediata está ali. Então isso tudo faz parte da atuação do advogado com previdência complementar, o aconselhamento inclusive nessas áreas, né? Só que não para aí você precisa avançar um pouco mais e pensar na própria relação de previdência. E tem alguns cuidados, né? Tem algumas garantias. Vejam só, eu estava falando que você vai mesclar coisas do direito público com o direito privado. Apesar de ser uma relação totalmente privada, ela é muito impactada pelo seu papel social. O STJ decidiu, há um tempo atrás, a gente faz no curso uma análise completa de toda a jurisprudência do STJ, mas ele decidiu um caso muito interessante, um tempo atrás, que, assim, para os participantes, deixa uma pulga atrás da orelha. Então é importante que você aconselhe, que você fale isso com a pessoa que for conversar com você sobre previdência complementar, né? Que é o seguinte: onde é que estão as cláusulas contratuais da previdência complementar, né? A previdência complementar é um contrato de adesão. Basicamente, você tem cláusulas contratuais que estão previstas no regulamento. Então, o regulamento do plano de benefícios traz as cláusulas. Quais são as condições de elegibilidade, quem pode contratar aquela previdência complementar, como é que você calcula o benefício, quais são os benefícios de risco envolvidos ali, critérios para você realizar portabilidade, para você realizar resgate, tudo isso está no regulamento.
Então, cada plano de benefícios tem um regulamento, que é um contrato, né? E cuidado, porque você pode ter uma entidade de previdência complementar com vários planos, tá? E aí você vai ter uma entidade multiplanos, né? E até com vários patrocinadores, vai ter uma entidade multipatrocinada, tá? Então você tem que olhar o fato, então eu tenho uma previdência da Petros, já sei qual é o... Não, você tem que saber em qual plano você está na Petros, tá? Eu tenho uma previdência da Real Grandeza, né, que é do pessoal do sistema Eletrobras. Eu tenho uma previdência da Valia, você tem que saber em qual plano está. E aí o que acontece? Cada plano tem um regulamento, que são as cláusulas contratuais, portanto, daquele plano, e o que vai acontecer é que o STJ decidiu, até seguindo as orientações normativas já existentes e expressas, que as alterações no plano, no regulamento, elas alcançam todos os participantes que não chegaram a preencher os critérios de elegibilidade ao benefício. Ou seja, adotou uma sistemática muito parecida com aquela que a gente faz com o direito adquirido, em relação ao direito público, de lei mesmo. Porque, em regra, numa relação contratual, você vai ter a relação contratual regida pelo contrato firmado, né? Então você celebrou o contrato e aí você tem, por segurança jurídica, a manutenção daquele contrato. Essa é a regra. Se alterações posteriores não vão alcançar aquele contrato já firmado ali. Essa é a regra. Você contrata um plano de telefone, né? Você contrata um plano de telefone. Se depois a operadora de telefone muda as suas cláusulas, vale para os próximos contratos, não para os contratos já celebrados. Mas na Previdência Complementar o STJ decidiu diferente. O STJ falou o seguinte: mesmo que você tenha contratado o plano de acordo com algumas regras, essas regras podem mudar. E se essas regras mudarem, elas te alcançam. Então você contratou uma previdência complementar com base em algumas regras. Essas regras mudaram no meio do caminho, essas alterações alcançam as pessoas que contrataram lá atrás. Então, um ponto importantíssimo na hora de orientar alguém que vai te procurar numa consulta sobre previdência complementar olha, as cláusulas do regulamento estão aqui, mas isso não é uma certeza absoluta de que você vai se aposentar por essas cláusulas. É possível que haja alterações no regulamento e você vai estar submetido a essas alterações. Você vai estar submetido a essas alterações. Tá? Então nós temos aí essa questão importantíssima. Eu tenho esses temas, quem quiser, depois que eu até mande, pode mandar um e-mail para o pessoal do ICDS que eu mando um materialzinho para vocês. Tá? O e-mail do pessoal do ICDS é atendimento@icdsconnect.com.br, atendimento@icdsconnect.com.br. Mas está lá. Então você tem ali o regulamento prevendo essas cláusulas e dentro desse regulamento você tem um outro dado importantíssimo, muito interessante, que olha, você tem que olhar que tipo de plano de benefícios você tem ali no regulamento. E aí vem uma lógica também que assim, muda muito a forma de pensar. Tá? Quando você está trabalhando com previdência pública e vem para previdência complementar, muda muito. Por quê? Você tem, basicamente, três modalidades de planos de benefício. E dentro delas você pode ter variações incríveis. Mas você tem três, que são os planos de benefício definido, tá? Os planos de contribuição definida e os planos de contribuição variável. A Maria Teclá pergunta, não causa insegurança?
causa alguma insegurança. Essa decisão do STJ, eu imagino que você esteja perguntando, né, Maria? Causa alguma insegurança, sim, tá? Da mesma forma que a gente tem insegurança na Previdência Pública, né? Alteração da lei, uma reforma que alcança todo mundo. Então, a Previdência Privada ela não está livre dessa realidade. Ela também está submetida a mudanças, só que são mudanças de regulamento, tá? E aí vem, o Marcelo pergunta qual é o melhor plano. Na verdade, Marcelo, o que você precisa antes é entender o seguinte: existe plano benefício definido, contribuição definida e contribuição variável, né? O mercado chama pelas siglas BD, CD e CV, tá? O plano de benefício definido, como o nome já está dizendo, você contrata um valor de benefício. Você amarra uma das pontas. Então você contrata um valor certo de benefício. Na maior parte das vezes, o plano BD ele estabelece que você vai receber uma complementação da Previdência Pública até o valor da remuneração que você estava na ativa, ou de uma remuneração estimada. Esse é o plano mais comum, assim, quando você fala de BD. Por quê? Imagine só que você esteja num emprego em que você ganha 10 mil reais, tá? E você se aposenta e a sua aposentadoria pública é de 6 mil reais, quase no teto do INSS. Então, a sua aposentadoria pública é 6 mil reais. O plano BD quase sempre fala o seguinte: olha, você vai ganhar um benefício complementar para a sua renda alcançar o valor que você receberia se ainda estivesse na ativa. Para você alcançar um valor se ainda estivesse na ativa. Então, o que acontece? Você fica tranquilo, né? O seu plano é BD, então você fica tranquilo que o valor vai ser aquele. Você amarrou essa ponta. Só que não tem mágica, né? Alguém falou, acho que, não sei se foi a Gláucia aqui, falou, então o BD é o melhor para o participante. Olha, nesse ponto, sem dúvida, né? É o mais seguro nesse aspecto. Mas tem um outro lado, né? Tudo tem dois lados. Por quê? Porque se você amarra uma ponta, gente, se você fala, você garante o valor que ele vai receber, não tem mágica. E se não tem mágica, isso significa que a contribuição você vai ter que pagar de maneira que seja suficiente para ter um benefício nesse valor. Então, é o plano de maior dificuldade de equilíbrio atuarial. Tá? Você garante o valor do benefício, só que se essa ponta está amarrada, pode ser que você tenha que pagar mais para chegar lá. Né? E lembre que é uma relação de longo prazo. Não tem aquela garantia que uma vez aposentado você... Não, pode ser que depois de aposentado você tenha que pagar contribuições para manter o equilíbrio atuarial do plano. Coisa que a gente está vendo acontecer agora com grandes fundos de pensão. Né? Tem muita gente hoje que está sofrendo os impactos de investimentos que não deram certo. Então, alguns grandes fundos de pensão fizeram investimentos que não deram muito certo, e aí, assim, por diversos motivos, e desequilibrou atuarialmente. E com isso, os participantes, principalmente aqueles dos planos BD, estão tendo que pagar uma contribuição a mais, uma contribuição extraordinária, uma contribuição para promover o equilíbrio atuarial. Essa contribuição para promover o equilíbrio atuarial, ela está ali como uma consequência perigosa aí dos planos de BD, né? Que você vai de uma parte ou outra. Aí deixa eu fazer um parêntese aqui para contar para vocês uma decisão da Turma Nacional de Uniformização. Eu integro a Turma Nacional de Uniformização, né? Estou no meu biênio lá na TNU, e a gente decidiu o seguinte, olha só, as pessoas que estavam pagando essa contribuição extraordinária para equilíbrio atuarial, estavam falando, olha, então eu não quero pagar imposto de renda sobre esses valores. Tá? Por quê? Você pode abater do imposto de renda as contribuições ordinárias.
Mas eles falaram, eu não quero pagar essa contribuição, o imposto de renda sobre esse valor. Porque no fundo, qual era o argumento dos contribuintes aqui? No fundo, eu estou aqui tendo uma redução da minha renda. E a Receita está dizendo, não, na verdade, essa é uma contribuição extraordinária, a sua renda é igual, só que você está pegando uma parte da sua renda e colocando no seu fundo. A sociedade toda não tem que arcar com esse valor. E o que a TNU decidiu? A TNU falou, olha, os dois têm um pouco de razão, mas os dois têm uma falha no raciocínio. E a TNU decidiu o seguinte, essa contribuição extraordinária, atenção, né? Está acabando a época de imposto de renda, se você for um segurado que está tendo que pagar a contribuição extraordinária, essa é uma dica agora, né? Essa contribuição extraordinária, ela pode ser abatida do imposto de renda, decisão da TNU, tá? Pode ser abatida do imposto de renda, desde que fique dentro daquele limite de 12%. O que já é uma boa coisa para o participante, porque, em regra, aquele que está aposentado já não está mais contribuindo para uma previdência, não é? Então, possivelmente, ele vai conseguir abater tudo. Então, fala, olha, você pode abater do imposto de renda, sim, esses 12% de contribuição extraordinária. É claro que essa não é a interpretação da Receita, então você precisa de decisão judicial para isso, mas limitado aos 12%, tá? Limitado aos 12% por ano. E isso é um dado importantíssimo, tá? Que você pode conseguir ali uma boa redução do ajuste, do valor aqui do imposto de renda, tá? Bom, mas vamos lá, vamos em frente. Temos, olha só como a Previdência Complementar vai se conectando, né, com todos esses assuntos, a questão tributária, enfim. E aí você tem o plano BD. Além do plano BD, a outra modalidade é o plano CD, o plano de contribuição definida. No plano de contribuição definida, você faz ao contrário. No plano de contribuição definida, você fixa o valor da contribuição e o valor do benefício, ao final, vai depender do valor da contribuição. Então, o plano CD, você vai receber aquilo que a sua reserva permitir, tá? O que a sua reserva permitir. Basicamente, assim, falando em linhas, cada regulamento estabelece uma forma de calcular, enfim, mas basicamente o que você faz? Você tem ali, você monta a sua reserva, né? Você vai contribuindo, você tem a fase de acumulação, em que você vai contribuindo. Quando você preenche os critérios de elegibilidade, então você preenche a carência que o regulamento exige, preenche o tempo que o regulamento exige, quando você preenche aqueles critérios de elegibilidade, você vai requerer o seu benefício. Na hora que você faz o requerimento, você faz uma conta com algumas variações, mas que basicamente vale o seguinte, olha, quanto tempo você tem pela frente, meu amigo? Né? Quanto tempo você ainda vai viver? Vai viver quanto? É claro que você não vai fazer essa pergunta desse jeito, mas você vai olhar a expectativa de sobrevida da pessoa. Você projeta por quanto tempo essa pessoa vai viver e diz, olha, eu vou fazer a conta para que você consiga receber o seu benefício pelo tempo que você tem expectativa. Então, esse é um plano de previdência CD, ou seja, o valor que você vai receber de aposentadoria complementar vai ser aquele valor que dê para, com a sua reserva, com as contribuições que você fez, você conseguir receber aquela prestação até o momento da sua morte. Um cálculo atuarial perfeito é aquele que zera a sua reserva no momento que você morre, né? Então, se o atuário consegue acertar exatamente a sua reserva no momento que você morre, você acumulou e aí você vai gastando, né? E aí chega no final, você
no momento em que você morre, no seu último dia de vida, acaba a sua reserva. Esse é o cálculo atuarial perfeito. Então, qual é o problema? Você faz o cálculo com base em expectativas, que às vezes se confirmam e muitas vezes não se confirmam. Então, você tem duas medidas que são importantes. A primeira medida é, esse cálculo tem que ficar sendo refeito. Então, você tem vários planos em que a sua aposentadoria ela é recalculada todo ano. Todo ano você vai recalcular a aposentadoria. Não é muito diferente? Porque quando você recalcula, quando você pensa em aposentadoria do INSS, beber uma aguinha aqui, ó. Quando você pensa em aposentadoria do INSS, meus amigos, você está pensando numa aposentadoria que, no fundo, é uma garantia, né? Só vai sendo atualizado pela inflação, investimento seguríssimo, super seguro. Agora, num plano de previdência complementar CD, a sua aposentadoria é recalculada. O que quer dizer isso? Ela pode aumentar ou diminuir. Vários regulamentos autorizam isso. Você vai recalcular. Se a sua reserva foi um investimento péssimo, perdeu muito dinheiro, né? Entrou agora crise, pandemia, tal, não tinha muito, perdeu muito dinheiro. Você vai recalcular e é possível que, ao fazer esse recálculo, dizendo quanto tempo ainda falta de vida, então quando chegar lá no final, se você mantiver esse valor, não vai dar. Vai ter que reduzir a sua aposentadoria. E aí você tem uma redução do valor da aposentadoria para poder dar conta disso ali. Agora, perceba só, é um cálculo atuarial que é feito. É possível questionar isso? É possível, né? É possível você questionar. E aí o STJ tem decisões falando, olha, é possível questionar os critérios de cálculo dos benefícios de aposentadoria complementar. Isso é perfeitamente possível. Porém, como isso vai ser feito com base em dados atuariais, qualquer pedido de revisão de renda de benefício complementar tem que estar amparado em laudo atuarial. Você vai precisar de um atuário aqui, né? Uma perícia atuarial. Não adianta ir para uma causa como essa simplesmente com argumentos. Mas aí, mínimo existencial, garantia. Aqui não vai colar na Previdência Complementar. O raciocínio é outro. Você vai precisar trabalhar com a ideia da perícia atuarial, para rever os cálculos atuais. Então, a advocacia com Previdência Complementar, ela anda muito grudada com as questões atuariais. Né, com as questões atuariais. Até fazer um parêntese, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E durante vários anos, eu dava aula também, lá na UFRJ, na Faculdade de Matemática. Né? Então, assim, eu sou professor do ICDS, né, onde eu dou a maior parte dos meus cursos de previdência e tal, e sou professor da UFRJ. E lá na UFRJ, da Faculdade de Direito, claro, né? E fazia e dava aula durante vários anos na Faculdade de Matemática, no curso de Ciências Atuariais. E era legal dar aula lá, porque assim, o raciocínio é muito diferente. Até os alunos falavam, pô, que legal, professor. Pela primeira vez, tem letras no meu caderno, né? Até agora só tinha números aqui no meu caderno. Tá? Aí você tentava falar sobre direitos fundamentais, o pessoal dormindo. Aí você botava a fórmula do fator previdenciário, o pessoal acordava, achava legal. Tá? É uma forma de pensar. Mas você tem que estar ali com o pessoal de atuária. Eu vi aqui que alguém perguntou, atuária ou perícia contábil? Não é perícia contábil, não. É perícia atuarial. Tá? Perícia atuarial. Por que que é perícia atual? Perícia atuarial. Porque, na verdade, você não está fazendo um simples cálculo, nem é uma previsão de contador. O cálculo atuarial é aquele que leva em conta circunstâncias de risco. E por isso que você precisa desse cálculo específico, é o cálculo atuarial. Rejane, a decisão da TNU não é súmula. Você está perguntando qual é a súmula do imposto de renda? Não é súmula, não foi sumulado o tema, tem um precedente, mas não foi sumulado.
tá? E aí vamos avançar aqui. Bom, eu já disse a vocês que temos o plano BD, né, o benefício definido, e temos o plano de contribuição definida. O problema é que algumas pessoas começaram a perceber o seguinte, tá, e se chegar lá naquele momento, chegou ali, no momento que era para eu morrer, eu não morrer. Acabou a reserva e eu não morri. O que acontece? Ora, num plano CD puro, se você não tem uma contribuição para risco ali, não tem um seguro, você está numa situação difícil, né? Então, o que foi feito? Olha, vamos estabelecer um modelo intermediário. Vamos pegar um modelo que tenha características do BD e do CD e vamos criar um plano de contribuição variável. E aí o plano de contribuição variável mescla características dos dois. Tá? E com isso, o que ele vai fazer? Esse plano de contribuição variável ele é um CD, né? Você vai calcular sua aposentadoria com base nas contribuições, só que com algumas cláusulas que te dão maior segurança. Então, o que é muito comum nos planos? Você ter uma aposentadoria concedida, calculada em termos de contribuição definida, e depois que você chega no momento da sua expectativa de vida, aquela aposentadoria cessa e você passa a receber um outro benefício, que é o benefício por risco de sobrevivência. Na Previdência Complementar, sobreviver é um risco. Tá? E aí o que vai acontecer? Se você viver demais, é um risco. E aí você muda o benefício. Deixa de receber a aposentadoria, passa a receber esse benefício de risco, que geralmente é menor um pouquinho. Então, esse é um outro dado que é importante você avaliar o regulamento do plano para você avisar ao seu cliente, dizendo, olha só, esse plano garante que você receba a aposentadoria até um determinado momento, até o momento que você deveria morrer. Se você teimar em viver, se você viver além da expectativa, a sua aposentadoria vai cessar, e no lugar dela vai ter um benefício que é menor um pouquinho. Tá? E aí você trabalha dessa forma. Eu fiz uma análise, eu peguei os regulamentos dos principais planos, né, para construir o curso básico de Previdência Complementar. Eu peguei os regulamentos dos principais fundos de pensão e das entidades abertas e dos contratos das entidades abertas e das entidades instituídas também. E aí, quando eu vou analisando cada uma das previsões legais, eu vou dando os exemplos dos regulamentos, para que você possa já perceber ali como aquele caso legal é aplicado na prática ali por cada uma das entidades de previdência. Então a gente fez ficou bem legal, assim. Sabe quando você está orgulhoso de uma coisa? Estou orgulhoso desse curso assim, que eu fiz, assim, tá bem bacana. E aí, o que acontece? Você tem essa contribuição variável, que é esse intermediário. Tá? De qualquer maneira, hoje, você não vai ter mais assim, planos BDs abertos. Você tem um plano BD aberto, mas já está fechando. Você tem muitos planos de benefícios definidos, né, enormes. Hoje o patrimônio ainda é muito grande e ainda é o maior número de segurados nos planos BDs, mas não tem nenhum plano que você consiga hoje contratar como plano de benefício definido. Hoje os planos são todos CDs e CVs, os que estão abertos. Tá? Então a sua discussão não pode ser uma discussão... No plano BD você tinha discussão assim, o empregado está ganhando uma verba a mais, então a complementação tem que ser essa. Esse tipo de discussão continua válida. Tá? Vem encontrando algumas respostas diferentes, por exemplo, o STJ amadureceu muito na jurisprudência de previdência complementar. Tá? Então tem vários representativos de controvérsia, vários recursos repetitivos sobre a matéria, e ele vem falando assim, olha, você tem que trabalhar com a previdência complementar tomando alguns cuidados. Então ele diz, se o plano tiver uma previsão
de aumento igual ao do INSS, né? Então, o aumento do plano de benefício vai seguir o mesmo índice do INSS. Beleza. Aí o INSS, em um determinado momento, dá aumento real, dá um aumento acima da inflação. O STJ diz, nesse caso, a previdência complementar não precisa acompanhar. Né? E aí, que absurdo, mas aí como é que fica? Mas é que a lógica é a seguinte, para estar falando isso, é um plano BD vai ser numa entidade fechada de previdência complementar, e numa entidade fechada de previdência complementar, se você der aumentos acima do que é possível, o que vai acontecer é que você vai tirar o dinheiro que é da reserva do pagamento de benefício. Aquele dinheiro, né, não é de uma pessoa, o dinheiro da Petros, da Previ, da Valia, não é um dinheiro de uma pessoa. Então, são patrimônios enormes que são geridos pelas entidades, mas são patrimônios que são afetados ao pagamento dos benefícios. Então, o STJ falou, não adianta que a gente dizer que vai ter que pagar muito, porque senão vai gerar um desequilíbrio atuarial. Se você aumenta aqui, depois você vai ter que devolver isso com o pagamento da contribuição atuarial. Né? Por isso que você precisa dessas vinculações. E isso mudou muito depois da decisão do Supremo. Onde é que você vai discutir previdência complementar? Onde é que você vai ajuizar ação discutindo previdência complementar? Tá? Você tinha ali uma discussão enorme alguns anos atrás e tinha muita gente que ajuizava ação na Justiça do Trabalho. Tá? A Justiça do Trabalho julgava mesmo essas causas de previdência complementar, principalmente nas entidades fechadas e nos fundos de pensão, e dizia o seguinte, olha, tinha umas decisões seguindo a lógica trabalhista, só que isso gerava um problemaço. Né? Por exemplo, alguns fundos de pensão foram condenados a pagar ticket alimentação, vale alimentação para os participantes. Transitou em julgado dessa forma, seguindo a lógica trabalhista. O cenário mudou completamente depois que o Supremo Tribunal Federal disse que a competência para julgar as causas envolvendo previdência complementar é da Justiça Estadual. Tá? Então, se você for brigar com a entidade de previdência complementar, você vai para a Justiça Estadual, não vai para a Justiça Federal. O Mauro Lopes faz uma pergunta interessante aqui. A previdência complementar brasileira é parecida com a do Chile? Não, é muito diferente. Tá? Na verdade, o que acontece no Chile é que eles não têm essa divisão entre previdência básica e previdência complementar como nós temos. Aqui no Brasil nós temos uma previdência básica que é pública e a previdência complementar que é privada. Né? No Chile você tirou esse primeiro degrau da previdência pública e hoje você tem no Chile a previdência básica sendo privada. Tá? Então o sistema chileno que já foi muito elogiado, hoje é muito criticado, tem esse problema. Você não tem o INSS. Né? Então, fica tudo nos fundos de pensão. Então, o fundo de pensão você não tem essa divisão entre a básica e a complementar lá. Então, é um modelo bem diferente do nosso. Muito bem. O que vai acontecer? Mas, Fábio, e aí, tem mais discussão? Tem muita. Por quê? Você pode discutir aqui se o cálculo foi feito adequadamente. Né? Você pode avaliar, inclusive, aqui, reflexos de eventuais decisões trabalhistas nos benefícios. Olha como você tem que entender essa questão. Como não dá para você se aventurar, né? Você tem que estudar, você tem que se preparar para atuar nessa área. Não dá para você se aventurar, porque senão você pode colocar em risco o direito do seu cliente. É a mesma coisa que acontece com previdência pública. Se você se aventura a entrar com uma ação na parte de previdência pública sem conhecer, a coisa que é mais angustiante para o juiz, né? Então eu estou ali às vezes julgando um caso e é extremamente angustiante quando você percebe que é possível que a pessoa tenha o direito, mas a forma como foi postulado impede que a pessoa garanta o direito. Isso é angustiante.
né? O previdência complementar é a mesma coisa, então você tem que estar preparado para aquilo. Não é difícil se preparar, tá? Não é difícil se preparar, mas não dá para ir como aventureiro, tem que realmente dar uma estudadinha, e aí vendendo meu peixe, né? Uma das formas é cursando aqui com a gente o curso de previdência complementar, que está muito legal. E mas, por exemplo, numa situação como essa, vamos supor que você é advogado trabalhista, tá? Você ajuiza uma ação para o seu cliente que acabou de se aposentar. Acontece muito, né? A pessoa se aposenta, depois de aposentado, ajuiza a reclamação trabalhista. E aí você vai lá, ajuizou a reclamação trabalhista, questionando, e teve ali uma vitória, conseguindo ali algumas verbas que foram incorporadas ao salário. Tá? Com isso você fala, opa, se essas verbas foram incorporadas ao salário, deveria ter ocorrido contribuição para a Previdência Complementar aqui, porque ele trabalha numa grande empresa que tem um fundo de pensão e deveria ter tido contribuição para a Previdência Complementar. Vou pedir a revisão, tá? Vou pedir para você entrar lá na Previdência, pedir a revisão da Previdência Complementar. Sabe o que o STJ fala? O STJ fala o seguinte, opa, se o benefício já está sendo pago, não vai poder fazer essa revisão da Previdência Complementar. A entidade de Previdência você não vai poder ajuizar. Aí você fala, mas aí eu vou ficar com prejuízo? Não. Aí o STJ continua dizendo, se você sofreu um dano porque a empresa, né, que é a sua empregadora e na relação previdenciária é patrocinadora, porque a empresa ela cometeu um ilícito, ainda que seja um ilícito trabalhista, ela tem que te indenizar. Então, o que você teria que fazer? Você teria que olhar, apurar o prejuízo que você teve na Previdência Complementar, projetar o benefício que você teve no benefício complementar e cobrar isso do seu empregador, que em razão da atitude dele você não conseguiu ter o seu benefício no valor adequado. Né? A Cristina está perguntando quando vai ser o curso. O curso ele já tem aulas disponíveis, né? Porque o curso a gente fez da seguinte forma: a gente colocou aulas gravadas e alguns encontros ao vivo, né? Pela plataforma Zoom. Então você tem aulas gravadas para você já se preparar para esses encontros. O primeiro já vai ser segunda-feira, né, no dia 29. Se eu tiver errado, alguém me avisa aí, né, mas vai ser no dia 29 o primeiro, na segunda-feira que vem, o primeiro encontro no Zoom. E ali a gente já vai discutir uma série de coisas e a gente vai fazer um encontro por mês. Mas o curso todo você consegue assistir já com aulas gravadas, né? Então você tem todo o conteúdo e vai ter a oportunidade do debate, da discussão, como se tivesse uma sala de aula nesses encontros mensais. Já tem aqui alguém me lembrando, dia 29, às 18 horas. É a Bianca está falando aqui, tá? Então, olha só, nós temos, e a gente tem, então, algumas questões, por exemplo, eu posso ajuizar uma ação usando o Código de Defesa do Consumidor para rever contrato de previdência complementar? Depende, né? Se for uma entidade aberta de previdência complementar, pode. Vai ser ali, você pode usar o Código de Defesa do Consumidor, cláusulas abusivas, tudo isso. Você pode usar para entidade fechada? Não pode. Então temos uma série de questões aqui. Nossa, essa live foi bacana, né? Pra gente falar um monte de coisa diferente. Tá acabando aqui, tem 15 segundos para acabar, então deixa eu me despedir de vocês. Depois dê uma olhadinha lá no site icdsconnect com 2ns.com.br, tá bom? Ó, um abraço.